Sim, André Kfouri, Gustavo Zupac, fãs de esportes, parece mesmo que está caminhando para uma volta do Lucas Paquetá ao Flamengo. E agora começa aquele momento da ansiedade, André. E vamos conseguir contar com o jogador já nesse início de temporada? Vai ter de esperar o meio do ano? E depende também do que o Flamengo está disposto a desembolsar pelo atleta. Assim, do lado de fora, à distância, parece uma conversa entre clubes, né? Um embate, uma negociação por dinheiro, prazo, a gente não quer vender, não, a gente vende, mas ele fica aqui até o fim do campeonato, tal. Mas na verdade o que está acontecendo é o Flamengo e o Paquetá, o Flamengo e os representantes do Paquetá pilotando essa história a cada dia. Existem recursos. O Paquetá pode ser um profissional paciente, tranquilo, cumprindo as suas obrigações todos os dias, desde que a coisa vá indo na negociação para o lado que ele quer. E como já aconteceu diversas vezes com outros jogadores e vai continuar acontecendo, o que não significa que seja correto, seja legal, seja uma boa atitude, ele sempre vai ter a possibilidade de dizer: não vou mais trabalhar. Ou vocês fazem o que eu quero, ou eu não vou mais. Não me apresento mais, treino separadamente, etc. Não uma coisa assim tão declarada, mas os clubes estão carecas de saber quem é que determina as coisas nesse tipo de negociação. Quando existe um interesse, principalmente quando é para voltar ao país de origem. Quando existe um interesse, existe um clube querendo oferecer uma boa quantia, mas não aquilo que o clube teoricamente vendedor deseja. Existe a negociação, uma cartada de um lado, uma de outro lado, e existe o jogador dizendo: olha, eu quero ir. Me ajudem aí, senão a gente vai ter que entrar numa conversa que não é tão agradável para os dois lados. E talvez aconteça dessa maneira. Existem as posturas, às vezes as ameaças no sentido de, né? Não estou falando de ameaça de nada grave, mas uma ameaça de rompimento de relações, não vou mais trabalhar, não me apresento, não jogo, não treino. Infelizmente, talvez chegue a esse ponto. Tomara que não. Pois é, porque agora na Inglaterra já se fala que ninguém sabe se ele vai estar à disposição na próxima partida. Sim. Querem contar, o Nuno Espírito Santo principalmente, quer contar com o jogador. A luta contra o rebaixamento é muito árdua, são cinco pontos, acho que do primeiro time fora da zona de rebaixamento. É muito complicado, realmente. 6 ou 7 pontos. 6 já? 6, 7, ok. São muitos pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas o Paquetá está muito claro do que ele quer. Ele já falou o que ele quer voltar para o Brasil. Os empresários dele conversam com o West Ham, conversam com o Flamengo. O Flamengo oferece um bom valor e agora fica nisso. E essa tentativa do West Ham de tentar mantê-lo por empréstimo até o meio da temporada é a tentativa de ele se prejudicar o mínimo possível, porque para mim esse sempre foi um ponto assim nevrálgico dessa conversa. É um time à beira do... É um time pequeno, é um time intermediário, um time da capital, time que joga no estádio olímpico, que está à beira do rebaixamento e não era para estar, assim, é um time que não tem um super elenco, fez uma janela ruim de uma temporada para cá, mas não era para estar nessa condição, e sem o Paquetá, as chances de permanência que já não são tão altas, ficam ainda menores, né, então para mim passaria muito por como desenrolaria essa história sobre o interesse do West Ham em si, em manter o seu principal jogador do ponto de vista técnico, né? Quem mais resolve é o Bowen, mas o Paquetá é tecnicamente o melhor. Existindo uma maneira de resolver essa questão, com o Paquetá talvez se juntando ao Flamengo depois da Copa do Mundo, ainda que contratado agora, acho que ficaria no melhor tom para conseguir resolver sem haver um rompimento, uma queda de braço. O Flamengo tem a seu favor uma condição financeira que o permite brigar mais, tem a seu favor o tempo, porque não é urgente, o Flamengo não precisa do Paquetá, o Flamengo pode ter o Paquetá, e será ótimo se tiver, vai melhorar bem o time, mas não é uma demanda. Então o Flamengo tem como administrar, e se isso acontecer como a cada dia parece mais perto de acontecer, vai ser uma contratação que a gente vai falar bastante sobre ela e vai gerar muita curiosidade. Qual é o impacto real que um jogador desta qualidade tem num time já tão forte
como o Flamengo. Tô curioso para ver se de fato isso acontecer, porque ele é um ótimo jogador. 7 pontos, tá? Porque na última 7, rodada isso. o Nottingham Forest venceu e o West Ham perdeu. É complicada a situação, cara. É bem difícil mesmo. Complicado. Bom, em um evento agora lá no Rio de Janeiro, agora há pouco, o Romário falou sobre essa possibilidade do Paquetá voltar. Primeiro que não tem nada parecido em relação à situação dele, a condição como jogador, do meu momento de 95 para agora. Ele vai ser mais um jogador que vai ser repatriado para o Flamengo. É um jogador que, com certeza, se o Flamengo tem interesse, é porque vai ajudar o Flamengo. É mais um jogador que fez uma história bonita lá fora e está voltando para o seu ex-clube. Eu espero que ele possa ser feliz aqui no Flamengo. E eu acredito que a gente tem que meio que parar um pouco de comparar algumas coisas que são meio que absurdas, né? Essa é uma delas. Jogador de seleção, né? E o Flamengo, maravilhoso. Eu acho que saiu daqui, né, do nosso time e poder retornar ao time onde ele começou a carreira. Você não sabe a alegria que eu tenho certeza que ele está sentindo, né? Esperando concretizar isso. Para ele, para a torcida do Flamengo também vai ser maravilhoso e para o time também, né? E para o Felipe, com certeza ele vai ficar muito contente, né? Tendo o Paquetá no seu time. Ô André, o Flamengo pode esperar? Não precisa do Paquetá neste exato momento? Então, como eu falei no início dessa conversa, a posição do Flamengo é de muito conforto. Paquetá vai jogar no Flamengo, o que tudo indica. Pode ser em breve, pode ser depois da Copa do Mundo. Acredito que não será mais tarde do que isso. A cada dia que passa, a situação do West Ham fica mais difícil. Porque o Flamengo não precisa subir o preço, até pode subir. Desde que ache que se subir, a conversa termina e o Paquetá se apresenta. Toda a barganha nessa negociação está de um lado. O West Ham está sem poder se comprometer com nada que possa ajudá-lo, sendo... Não adianta, porque o Paquetá está convencido do que ele quer para a sequência da carreira dele no futebol. Então, a cada dia que passa, a pressão de agora eu vendo, ganho alguma coisa, pode não ser o que eu quero ganhar, mas mais para frente eu fico numa situação em que eu talvez não ganhe nada. O jogador cada vez mais incomodado e o Flamengo à espera. O Flamengo precisa do Paquetá agora? Não. Seria ótimo que ele viesse já? Seria maravilhoso. Olha os nomes dos jogadores que comporiam o setor de meio de campo do Flamengo com a chegada do Paquetá. Só calcule o que é isso. Mas o Flamengo não precisa nem se exaltar. A cada hora que passa, a situação fica melhor. E as pessoas que trabalham no West Ham sabem disso. Olha, vamos seguir falando do Flamengo, porque o Flamengo acionou o Gerson na justiça pedindo mais de 40 milhões de reais pela saída dele para o Zenit. O repórter Diego Garcia, ele trouxe essa notícia com exclusividade no Equipe F. Vamos ver. E hoje foi a notícia do dia aí que o Flamengo entrou na justiça contra o Gerson. Foi um processo que foi aberto ontem, na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro. E nesse processo está em sigilo, está incorrendo em sigilo na justiça ainda, então nem o Gerson e nem o pai dele, porque a empresa do pai dele, a FGM, também foi processada pelo Flamengo. Eles ainda não foram notificados. O Flamengo está cobrando uma rescisão antecipada de direitos de imagem no valor de 42.750.000. Então essa ação foi ajuizada agora, ainda vai correr ali os trâmites judiciais para ver o que vai acontecer. Mas o Gerson já vai começar a se defender, vai ver o que acontece. O Flamengo, então, está cobrando aí, na verdade, é um contrato antigo da época da saída do Gerson, porque ele tinha assinado ali um novo acordo de direitos de imagem, e nesse acordo ficou estipulado uma rescisão, caso ele acontecesse alguma coisa, seria uma rescisão antecipada de 40 milhões. É uma multa, o Flamengo decidiu não cobrar na época, está cobrando agora. Então, esperou aí um momento aí, o Gerson foi apresentado no Cruzeiro na segunda-feira, o processo foi aberto ontem, então o Flamengo acho que entendeu que era o momento mais propício para se cobrar essa multa, que ainda está em tempo, e o Gerson, por outro lado, o staff dele está tranquilo ainda, não vê com muita preocupação, entende que é muito motivado por essa saída dele ao Cruzeiro, mas o Flamengo está na sua razão também de cobrar, porque existe uma cláusula contratual que previa que essa cobrança poderia acontecer em algum momento. Pois é, parece algo muito claro, né?
e foi pro Zenit, deixa isso quieto, vamos deixar isso passar, essa multa passar. Voltou, vai reforçar um rival, me dá a multa. Segundo as informações, né, que o Diego apurou e trouxe em primeira mão, né, depois outros veículos também avançaram. Assim, para quem não se lembra, o Gerson deixou o Flamengo pro Zenit após o Mundial, acho que 3 meses após ter renovado o contrato. E nessa renovação tinha essa cláusula que interessava ao Flamengo, mas que está ali assinada no contrato, que se existisse uma rescisão unilateral do contrato, o Flamengo teria que receber todo o restante do contrato no que diz respeito ao direito de imagem como multa. Além da multa rescisória do contrato, né? Que foi paga pelo Zenit. Sim. E como o contrato foi rompido com apenas 3 meses, o Flamengo, esses 42.700.000 reais representam quase a totalidade do contrato que o Gerson receberia de direito de imagem. E aí, assim, eu não sei qual vai ser a defesa do Gerson, não compete a nós também analisar isso, mas se tá no contrato, o Flamengo tem todo o direito de cobrar. Mas o Flamengo só tá cobrando agora porque ele voltou para o Cruzeiro. Por que o Flamengo está cobrando é uma coisa que não importa. Se está no contrato, o Flamengo tem direito de questionar e de mover a sua ação em relação a isso. Vamos ver como é que isso vai desenrolar. Pois é, André, provavelmente foi isso mesmo. Muito provavelmente foi, e aí, né, as questões que levaram o Flamengo a não cobrar no primeiro momento, isso pode até fazer parte de uma interpretação mais interessante e palpitante dessa história, mas no fundo, tem algo que está escrito num contrato, e a não ser que nesse mesmo contrato estivesse escrito que o Flamengo tinha um prazo para cobrar e tal, e aí, se fosse assim, evidentemente o Flamengo não levaria essa questão à justiça, porque não teria a menor razão. O Gerson estaria, digamos, isento de se preocupar com isso. O que acontece é que, na justiça, a coisa vai demorar um pouco, mas estando escrito e assinado, de alguma maneira o Flamengo vai receber e é direito dele receber. Vamos seguir o Sport Center falando de um reforço do Flamengo já confirmado, o goleiro Andrew, e ele falou pela primeira vez como jogador do Fla. Saiu a possibilidade de vir pro Flamengo, foi aquela loucura. E aí, até então, eu tenho ali mais de 100 mensagens só no WhatsApp, que eu não sei como vou fazer para responder todo mundo, mas vou responder todo mundo. E isso é importante ficar o carinho, mostra o carinho do torcedor rubro-negro. Agora, os seus primos, né, foram te buscar também ali no aeroporto, foi um momento muito legal, um dos seus primos muito emocionado, vestido todo de Flamengo. Imagino que tenha pipocado muitas mensagens no seu Instagram. Como é que foi tudo isso, cara, os bastidores? Porque a gente lembra que o Boto, né, o nosso diretor de futebol, e o Felipe Luiz foram te assistir, né? Gil Vicente Sport, o jogo foi 1-1. Conta pra gente bastidores desse jogo. Você já sabia disso? Então, o bastidores foi mais ou menos assim, eu tava conversando com um amigo antes do jogo, ele comentou que o Boto e o Felipe Luiz ia ver o jogo, e eu falei na altura que ele ia ver outro jogador, porque era um jogador que tava em alta lá no clube, só que já tinha ido embora, tinha sido vendido um dia antes, então ia lá pra ver um bom jogo de futebol. E pronto, fui pro jogo, tranquilo, fiz o meu jogo, quando acabou o jogo, tava lá no meu telefone, que tava, o Boto e o Felipe Luiz foi até Portugal pra assistir o André. Eu falei, não é possível, não foi. O diretor e o treinador vai lá em Portugal, em Barcelos, que se fosse no estádio dos grandes e tudo mais, eu até falava, ver, visitar alguém e tudo mais. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, eu basicamente não acreditei, não levei fé nessa situação. E depois o Instagram começou, o WhatsApp, Instagram, é verdade. E eu falei, bom, não tem como ser verdade. É o Flamengo, tu nunca vai imaginar que o treinador do Flamengo e o diretor vai ir numa partida pra poder te assistir. É uma coisa que, é uma mudança de patamar, de nível assim, absurda. Eu gosto bastante de participar do jogo, eu não gosto de ficar apagado ali, espero que defenda um chute, uma coisa assim. Gosto de participar bem do jogo, gosto de estar integrado ali com um grupo, poder ajudar dentro do jogo, e eu gosto de me sentir uma pessoa útil, né, dentro do jogo, saber que eles podem contar comigo e olhar e falar assim, olha, tem mais um, né, que vai nos ajudar a criar as melhores situações de ataque. Boa, nação, então tá aí essa informação do Flamengo desta sexta-feira, com muita informação do Mengão, de reforços, e a principal dela é, Paquetá tá muito perto de fechar com o Mengão, né? Ele já deixou claro que ele quer voltar para o Brasil, e se ele quer voltar para o Brasil, ele quer voltar para o Mengão, o clube que revelou para o mundo, né? A questão é que o cara tá agindo com muito profissionalismo. O time dele não quer liberar ele também não quer deixar muito, né, o negócio exposto, né? Ele já deixou claro que ele quer voltar para o Flamengo e também está fazendo o possível. Já deixou claro hoje, né? Até
Por quais detalhes? Vamos lá, analisar alguns detalhes aqui. Para começar, ano de Copa do Mundo. Paquetá quer jogar pela seleção brasileira e estando aqui no Brasil vai estar mais perto do técnico da seleção, né? E outra coisa, aqui vindo para o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, né? Vai proporcionar ele desempenhar um futebol que ele está deixando de desempenhar lá na Europa. Aqui vai evoluir bastante, né? Outra, ele fazendo um bom desempenho aqui no Brasil, ele vai estar mais perto do Ancelotti, a imprensa vai, né, impulsionar ele mais, então ele sabe disso tudo. Então por isso que ele está se esforçando para vir para o Flamengo. E outra, melhor elenco do Brasil aqui no Flamengo, vai estar disputando todas as competições da América do Sul e tem 95% de chance para ganhar todas as competições, né? Então é isso, cara. O jogador quer vir, tá fazendo todo o esforço e o Flamengo a qualquer momento pode anunciar o Paquetá com um reforço, tá? Eu vou continuar acompanhando qualquer informação que surgir na mídia, na imprensa, eu vou trazer aqui pro nosso canal, tá bom? Então se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você ficar atualizado. Clique aqui embaixo no botão inscreva-se, é de graça, você não paga nada, tá bom? E ative o sino da notificação. Deixa eu te pedir, na humildade, deixa um like aqui nesse vídeo, que o seu like vai ajudar muito o nosso trabalho, tá certo? Vou deixar também aqui embaixo na descrição os créditos de imagem ao canal ESPN Brasil, tá? Daqui a pouco eu trago mais notícia do Mengão. Fui!